Boa noite, meu nome é Gilson Finkelstein, eu sou presidente da B3, estou aqui com Carlinhos Ambrósio. Carlinhos. Boa noite todo mundo. Carlos Ambrósio, sou presidente da Ambima. Prazer estar aqui com o Gilson e com o Marcelo Barbosa, presidente da CVM. A gente está começando aqui o nosso segundo painel do Congresso Ambima B3 de Mercados de Capitais. A gente acabou de encerrar um rico debate sobre a agenda de iniciativas que a Ambima e B3 desenharam para o desenvolvimento do mercado de capitais. Conforme a gente falou, é uma agenda viva, né? Publicamos a nossa primeira versão dela em 2018. De lá para cá, muita coisa avançou graças ao trabalho intenso da CVM e de todos os reguladores que estão atentos às demandas de mercado e têm trabalhado no sentido de reduzir custos de observância, flexibilizar normas e editar medidas que possam apoiar essa expansão. Então, acho que esse é o objetivo desse painel, abrir espaço para que o Marcelo Barbosa, presidente da CVM, nos conte de que forma o regulador tem trabalhado nesse sentido e como é que ele vê a agenda aqui dos próximos anos. Carlinhos. Só antes de passar a palavra para o Marcelo, só queria lembrar todo mundo aqui que, na sequência desse painel, a gente vai ter o Richard Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia e referência na economia comportamental. E também a gente vai ter um espaço, vocês podem enviar algumas perguntas no espaço de comentários aqui, que, tendo tempo, o Marcelo vai responder algumas delas no final da apresentação. E aí, com isso, eu queria passar a palavra ao Marcelo. Obrigado de novo, Marcelo. Muito obrigado. Eu agradeço aqui a B3 e a Ambima, nas pessoas do Gilson e do Carlinhos, a quem eu já começo saudando pela excelente iniciativa de manter esse esforço de desenvolver uma agenda para o mercado, porque essa agenda ela conversa muito com uma parte importante do nosso trabalho e ela nos traz o resultado de estudos, de diálogos, enfim, de interações entre os vários participantes do mercado para que nós possamos ter presentes, né, essas reflexões nos nossos próprios estudos, a nossa agenda, que ela naturalmente ela tem que ser mais ampla e considerar também outros aspectos típicos de todo formulador de políticas públicas. Então, novamente, parabéns pela iniciativa. É um grande serviço que é prestado, vocês podem ter certeza disso. E eu estou fazendo essa menção também, e eu queria aproveitar, porque isso se conecta um pouco com os pontos que eu resolvi preparar aqui para dividir com vocês e depois, conforme for aí o tempo, a gente poder conversar um pouquinho também na fase de perguntas e respostas. Então, eu queria falar sobre 3 temas principais. O primeiro deles, a questão de como foi o tratamento dado por nós, pela CVM, a todos os impactos trazidos, né, pelo Covid-19. Acho que vale a pena a gente fazer um pouco, trazer um pouco de visão retrospectiva. Depois eu queria tratar de um ponto muito importante da nossa atuação recente, que tem sido os esforços de aprimoramento dos mecanismos de tutela privada de direitos de acionistas. E, por fim, já que estamos falando de agenda, falar um pouco para vocês aqui sobre a nossa agenda regulatória, como anda na medida daquilo que eu posso falar aqui, né? Porque só para já que a gente trabalha com regulação de informação, eu preciso ser transparente aqui com vocês. Obviamente, alguns aspectos da nossa agenda, algumas decisões ainda estão por ser tomadas e vão ser apresentadas em breve. E aqui eu me permito fazer uma pequena antecipação do nosso próprio evento que vai acontecer daqui a 2 semanas, quando a agenda que vai ser aprovada pelo colegiado será apresentada na sua integridade. Então, acho que vale a pena falar um pouquinho aqui de início
sobre as nossas preocupações com os desafios que surgiram com essa crise, essa tragédia trazida pelo Covid-19. E aí a atuação da CVM, a atuação dos principais reguladores de mercado de todo o mundo, elas procuraram seguir alguns princípios, todos eles alinhados em discussões na IOSCO, segundo orientação até do próprio Conselho da IOSCO, que congrega os reguladores de mercado e do qual a CVM faz parte. Em primeiro lugar, um foco na garantia da resiliência operacional e financeira das infraestruturas de mercado. E aqui é interessante porque, numa visão talvez histórica, jurídica, econômica, é interessante a gente parar para refletir que nesses momentos em que a gente vê que as estruturas de mercado passaram por uma crise como essa, por um momento de tanta volatilidade diferente, né? Não é uma volatilidade que surge de uma crise causada por fraudes, escândalos, lacunas, nada disso. A origem é sanitária, é um nível de incerteza ao qual nós não estávamos acostumados, pelo menos não nessa magnitude. No entanto, as infraestruturas souberam dar as respostas. E isso aí nos permite uma primeira reflexão, que é a seguinte. Quando se cria as regras que demandam que haja estruturas robustas, a primeira reação que existe, ou uma das primeiras, é com relação ao ônus que isso impõe aos responsáveis por aquelas estruturas, ao custo daquilo. E é somente em situações tão dramáticas como essa que nós vemos a importância de ter essas infraestruturas tão robustas e com respostas para situações como essas. Então, esse foi um ponto aqui de monitoramento constante dos reguladores. Em segundo lugar, a capacidade operacional dos próprios participantes de mercado, que também, desses participantes, de vários tipos, são exigidas algumas providências que, mais uma vez, se mostraram bastante razoáveis. Fora isso, a necessidade fundamental de manutenção de um fluxo contínuo de informações para o mercado e de flexibilidade por parte dos reguladores para garantir que os mercados globais pudessem continuar funcionando de forma adequada, e aqui no Brasil também. Aproveitando que eu falei sobre flexibilização, eu posso desfiar aqui para vocês uma série de exemplos que foram adotados, e vou falar sobre isso aqui quando eu descrevo as nossas preocupações imediatas, né? Bom, obviamente que dentre essas preocupações, no topo, o bem-estar de todos os colaboradores, de todas as colaboradoras da CVM. Foi fundamental a gente contar com um plano bem executado, bem concebido, para que todas as pessoas que trabalham na CVM pudessem, na medida do possível, né, imposto dessa situação imposta por uma crise sem precedentes, para que a gente pudesse migrar para um regime de trabalho remoto com segurança. Então, isso foi possível graças aos esforços de áreas até da CVM, com as quais o mercado nem tem tanto costume de interagir. Mas foi um trabalho, eu diria, extraordinário, pelo qual quero registrar aqui e felicitar os responsáveis de áreas chamadas áreas meio da CVM, que fizeram realmente um belíssimo trabalho aqui, que se provou bem feito. Então, além disso, como eu falei, o trabalho de flexibilização e prorrogação de prazos regulamentares. A CVM editou 5 deliberações só para tratar disso. É óbvio que nas condições tão desafiadoras era esperado que os diversos participantes do mercado, que estão sujeitos a tantas regras, a tantas obrigações de natureza regulatória, estivessem preocupados diante de uma possível incerteza quanto à própria capacidade de atender essas exigências e até, em alguns casos, a razoabilidade dessas exigências diante do cenário que nós tínhamos. Além disso, foram editadas diversas orientações aos participantes de mercado, sob a forma de ofícios circulares, muitas vezes até para ressaltar obrigações que não surgiram por conta da crise do coronavírus, mas que já estavam presentes de forma mais ampla nas nossas regras. Suspendemos uma série de prazos de processos sancionadores, editamos uma deliberação importante para promover alguma flexibilização
na seara do enfrentamento da falta de liquidez, embora não seja algo que nos caiba, mas nós atuamos, vou falar um pouco mais à frente sobre isso, uma flexibilização relacionada a algumas regras lá da Instrução 476. Aproveitamos, como se diz, é comum quando se fala aí na literatura sobre regulação, que uma crise ela é muito pior quando não se aproveita as lições que ela traz e quando não se usa a oportunidade para tomar algumas decisões que, fora de crise, você não teria momento para isso. Uma delas, que resultou também de um esforço grande nosso, do Poder Executivo e depois do próprio Congresso, que foi permitida com a alteração da lei da SA, de forma a contemplar no seu regime a realização de assembleias realizadas por meio exclusivamente digital ou parcialmente digital. Nós editamos essa regra, ela foi objeto de uma... Depois que houve a alteração por meio de medida provisória, nós editamos a Instrução 622 para permitir a Assembleia de Companhias. Fizemos uma audiência pública, talvez a mais rápida que nós já fizemos, dando uma semana para o mercado comentar, o prazo que foi muito curto, a gente reconhece, mas evidentemente bem entendido, né, pelo próprio mercado. E logo na sequência, 625, foi a instrução que cuidou de assembleias para fundos, por exemplo, e também contou com uma audiência pública bastante curta. Em ambos os casos, até agora, nós não vimos problemas, não foi reportado problema na realização dessas assembleias que fosse simplesmente decorrente do meio digital, seja total ou parcial. Ou seja, não fez diferença na implantação desse novo regime, e acho que é um legado importante que fica. E, por fim, também, nós vimos desde maio realizando sessões de julgamento por meio de videoconferência. A CVM, então, acho que se adaptou rapidamente a essa nova realidade. Parte do que foi implantado para permitir a continuidade do trabalho ficará, sem dúvida nenhuma, e parte depois vai ser revista, né, na medida do que seja adequado. Bom, claro, ficam algumas preocupações que nós temos tido bastante atenção com elas. O acesso ao mercado para empresas de menor porte, né, que têm menos meios para capitalização num cenário desafiador como esse, um cenário de grande assimetria informacional, ao menos potencial, a gente tem que ter atenção dobrada com práticas de manipulação, de uso de informação privilegiada. Isso também tem merecido uma atenção especial nossa. A divulgação de informações pelos emissores naquilo que se relaciona aos impactos da Covid-19 é uma obrigação desses participantes, desses emissores, mas, evidentemente, por ser algo tão novo, complexo e sob constante revisão pelos especialistas, nós temos também que entender as dificuldades naturais que os emissores terão para realizar a divulgação dessas informações sobre impactos. Além disso, precificação de ativos também é algo que merece atenção especial, e o registro, como eu já falei, dos impactos da Covid-19 nas demonstrações financeiras. Eu vou andar um pouco aqui para frente para falar para vocês sobre o que nós tratamos aqui de orientações. Eu mencionei algumas orientações que foram editadas. Acho que vale a pena destacar aqui algumas sobre, por exemplo, a realização de ofertas públicas. Nós demos alguma flexibilização, por exemplo, passamos a atender automaticamente solicitação de modificação de oferta. Passamos a prorrogar prazo de distribuição por mais de 90 dias, como permite lá a Instrução 400, e também passamos a prorrogar o prazo de interrupção de análise de ofertas. Tudo isso para não comprometer ofertas, lembrando, né, que em janeiro tudo anunciava um ano dos mais movimentados no mercado de capitais, não que não esteja sendo, mas o ano começou com uma perspectiva extraordinária. Logo depois, lá para março, abril, grande dúvida sobre para onde estávamos indo em termos de volume, né, de ofertas, por exemplo.
E agora a gente tem visto números que são que remetem lá para 2007. Né? Em alguns casos, quando a gente está falando de follow-on, então é ainda mais impressionante. Mas, seja como for, todas essas medidas que nós tomamos aqui para facilitar, eu acho que elas surtiram o efeito esperado, na medida em que deram alguma flexibilidade para os responsáveis por essas ofertas, emissores, intermediários, trabalharem com algum espaço razoável dentro daquilo que faz sentido na nossa regulação. Também com relação a fundos, tivemos que atuar com alguma flexibilidade, por exemplo, tratando aqui e orientando o mercado com relação a situações de desenquadramento de carteira, troca de informação e de documento entre os prestadores de serviço, como tratar a questão de provisionamento de direitos creditórios nos FDICs, enfim, isso nos exigiu um esforço concentrado para orientar o mercado de forma a evitar ainda mais a propagação de ainda mais incertezas e assimetrias. Como eu falei um pouquinho aqui de assembleias digitais, desde a Instrução 622, né? Todas as companhias podem realizar, caso queiram, assembleias exclusivamente digitais. Nós procuramos, dentre os objetivos que nós tínhamos, um deles muito importante era assegurar que a regulação nossa ela fosse neutra do ponto de vista tecnológico, ou seja, nós não íamos adentrar em pormenores quanto à especificação de condição de acesso, modo de funcionamento das ferramentas e impor outras escolhas que, a rigor, cabem aos emissores. No fundo, é um cenário novo, vai caber aos emissores fazer essas escolhas e aquelas escolhas tecnológicas que melhor atender, elas vão acabar prevalecendo como é e como deve ser no mercado. Então, quer dizer, eu acho que naquilo que cabia a resposta rápida do regulador, acho que nós procuramos atender bem, responder rapidamente, mostrar flexibilidade e, acima de tudo, procurar garantir a continuidade do funcionamento do mercado em ordem. Acho que esse era o principal papel que cabia aqui à CVM. O segundo ponto que eu queria mencionar aqui para vocês, antes de entrar falar um pouquinho sobre a nossa agenda, é com relação a um projeto que existe desde o início de 2018. Ele nasce de uma parceria da CVM com o então Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, que abraçou igualmente essa parceria, que tem sido muito bem sucedida, que é para o aprimoramento dos mecanismos de tutela privada de direitos dos acionistas no Brasil. Nós fizemos uma escolha por trazer para o projeto a OCDE, que já trabalha com sucesso na análise e no estudo de diversos mercados mundo afora, conhece como poucas organizações o que são as melhores escolhas, as melhores experiências de reguladores nos mercados mais desenvolvidos, e nós convidamos a OCDE para trabalhar junto conosco nesse projeto. E fizemos já dois workshops, cujas conclusões constam de relatórios que podem ser encontrados, são relatórios públicos que podem ser encontrados no nosso site, dentre outras fontes. E eles tratam não só dos diagnósticos, mas também dos planos de ação que estão sendo e que continuarão a ser implementados. Em resumo, o que nós queríamos era oferecer aos investidores mecanismos de proteção dos seus direitos, né, especialmente naquilo que toca à reparação de danos, né? Lembrando que, quer dizer, cabe a nós aqui na CVM o papel de exercer uma tutela pública, mas nós não temos o poder de impor a alguém que viola uma lei, que causa um prejuízo, que repare o dano. A única situação que nós podemos fazer isso é quando negociamos um termo de compromisso, e aí, nesse caso, nós devemos, como condição, né, exigir que conste esse tipo de compromisso quando é o caso. Tá? Agora, aqui, nós procuramos, primeiro, reforçar um pouco
das nossas atribuições quando existe algum investidor ou grupo de investidores perseguindo alguma reparação, deixar claro e deixar mais disponível a atuação da CVM como amicus curiae, né, no caso desse, por exemplo, uma disputa judicial. E também identificar em que aspectos o mecanismo da arbitragem, que é um mecanismo importantíssimo de solução de conflito, ele pode ser mais estimulado, pode se tornar ainda mais eficiente. E também de discussão de mecanismos que podem permitir, podem facilitar o acesso de investidores ao judiciário, né, o recurso ao judiciário. Como eu falei, parte dos achados desse trabalho já foram objeto de plano de ação, já foram colocados em prática. Em junho deste ano, nós editamos a Instrução 627. Essa instrução ela fixou uma escala reduzindo os percentuais mínimos, né, de capital social que são necessários para exercer diversos direitos previstos na lei de SA, por exemplo, de propositura de ação derivada contra os administradores, aquele lá do artigo 159 da lei, propositura de ação de responsabilidade contra a sociedade controladora sem prestação de caução, também previsto na lei de SA. Então, nós temos andado nesse sentido. Algumas discussões eram discussões bem antigas que, felizmente, vêm conseguindo ser destravadas. E agora, uma das frentes desse trabalho, como eu falei, ela diz respeito ao aprimoramento do Instituto da Arbitragem. Para fechar essa minha fala, eu vou tocar em alguns pontos aqui da nossa agenda regulatória que está para ser anunciada. Aí só um comentário inicial. Desde 2018, nós temos divulgado ao final do ano a agenda regulatória para o ano que se inicia, para fazer uma espécie de alinhamento e também de nivelamento de expectativas do mercado, inclusive para preparar aqueles que, como Anbima e B3, têm um envolvimento tão importante e contribuem tanto para a construção dessa agenda, na prática, né, item por item, na hora que nós estamos discutindo os temas e preparando aqui cada um dos trabalhos, para que todos possam se antecipar e começar os seus estudos sobre os temas que vão constar da nossa agenda regulatória. Então, um item, eu vou falar aqui basicamente de itens que já constavam da agenda aprovada no final do ano passado, que estão em execução aqui, mas para atualizar a todos todos vocês. Em primeiro lugar, um item aqui importantíssimo, que é a revisão do regime informacional das companhias abertas, né, da Instrução 480. O objetivo, vocês vão se lembrar, eliminar exigências que constam hoje do formulário de referência, que podem configurar aqui sobreposições de regras, né, que a gente não possa razoavelmente explicar. Essa é uma simplificação, é uma medida de simplificação. Nós também vamos passar a exigir, né, de acordo com o que vier a ser aprovado, lembrando que isso não vai passar para a audiência pública, nós vamos refletir sobre os resultados da audiência, sobre as contribuições da audiência pública, e depois, sim, editar a norma. Mas estamos justamente nessa fase nós estamos para, em breve, lançar essa audiência pública. Então, também incluiremos ali exigências de prestação de informações de caráter ambiental, social e de governança, né, atendendo a uma agenda importantíssima de ESG. Né. Existe um subgrupo de transparência no Laboratório de Inovação Financeira, do qual a CVM é um dos 3 fundadores. E também nós vamos incluir outros aperfeiçoamentos pontuais, né, que identificamos a partir de achados da supervisão que a CVM realiza sobre as companhias. Segundo item da agenda, também não é surpresa, e esse tem um histórico que acho que vale a pena destacar aqui. Nós já vínhamos trabalhando há mais tempo na revisão do regime dos FDICs. No meio do caminho, veio a edição
da Lei de Liberdade Econômica, que trouxe algumas inovações muito importantes, e para nós não faria sentido lançar uma audiência pública para revisão da regra dos FDICs sem refletir as inovações da Lei de Liberdade Econômica. Então, aproveitamos e resolvemos fazer algo ainda mais robusto e trazer, numa mesma ocasião, por um mesmo veículo regulatório, que será uma resolução, uma regra que contemple o novo regime tanto dos FDICs quanto dos fundos chamados 555. Então, essa é uma audiência que deve sair até o final deste ano, de 2020, né? E que terá, enfim, diversas inovações, e certamente será uma das audiências públicas mais importantes dos últimos tempos, né, que nós promoveremos para o mercado. Certamente isso demandará muita reflexão, muita análise, e nós esperamos que seja uma audiência pública das mais ricas, né, pelo volume de inovação e pela importância que ela tem, ainda mais porque uma das áreas, né, em que o mercado brasileiro mais se destaca é justamente a indústria de fundos. É uma das principais indústrias do mundo, seja pelo seu volume, seja pela sua sofisticação, e isso é reconhecido em qualquer fórum internacional que se discuta o tema. Então, nós estamos com essa nova regra, considerando aqui também possibilidade de fundo dedicado ao público em geral, que talvez possa aplicar até a totalidade do patrimônio em ativos no exterior. Essa é uma das possibilidades que vão ser discutidas. Limites também, criar limites para exposição a risco de capital por parte de classe de cotas destinadas ao público em geral também e a investidores qualificados. Tudo que eu estou falando aqui vai aparecer de alguma forma qualificado, com algumas ressalvas, é como vocês podem esperar, né? E no caso dos FDICs, o que nós faremos, né, será também submeter à discussão uma série de melhorias, de aprimoramentos a um regime que já vinha se revelando carente de uma atualização, né? Os FDICs, eles têm um potencial enorme, e a gente acredita que com algumas dessas alterações eles poderão voltar a um ritmo de crescimento como já se viu em outros anos. Por exemplo, alterando o percentual de patrimônio líquido para enquadramento como FIC de FDIC, eliminando para algumas espécies, alguns tipos de FDICs, a obrigatoriedade de classificação de risco, a possibilidade de registro dos direitos creditórios numa entidade registradora, criando os requisitos para rotulagem de um FDIC como FDIC socioambiental. Essa é uma agenda importante também, que a gente pode atender. Então, a gente acha que essa instrução que está para essa minuta de instrução que está para sair em breve para a audiência pública será um marco dos mais importantes, né, nos últimos anos dentro das nossas regras. Além disso, também outra regra que a gente sabe que é muito esperada e que nós também temos muito interesse em editar, tão logo seja possível, claro, observando o processo adequado, é aquela relativa às ofertas públicas, né? Como já é sabido, nossa ideia, e é o que será divulgado ao mercado, nossa ideia será lançar um novo arcabouço para as ofertas públicas que substituirá o regime que hoje consta das instituições 400 e 476. Também, aqui nesse caso, a gente espera lançar essa audiência pública até o final deste ano, certo? E aí, seguindo novamente algumas diretrizes mais importantes. Por exemplo, relacionado aos ritos de registro de oferta, a gente acha que tem alguns aprimoramentos importantes para serem feitos. Substituir os documentos obrigatórios para as ofertas que hoje existem por outros mais sucintos, mais objetivos. Reformular também alguns conceitos e que são relativos às comunicações feitas durante uma oferta, submeter uma discussão à regra atual sobre período de silêncio, que ela é sempre objeto de muitos debates, né? Eu não estou dizendo aqui
para que lado que se está indo. Isso vocês vão ter que aguardar a minuta da audiência, a minuta que vai para a audiência pública, mas a discussão haverá, não pode haver tabu. Acho que isso é importante ficar claro. Não há regra que não se beneficie de uma boa discussão, de uma discussão refletida. Só que essa discussão, às vezes, ela tem que ser mais maturada. Às vezes, uma regra ela tem que se provar ainda com o tempo, com a prática. Essa aqui é uma que a gente acha que já precisa ser discutida e a discussão fará muito bem ao regime. E também criar um regramento específico para a atuação do intermediário em distribuição de valores mobiliários. A gente acha que esse também será um aprimoramento importante. Nós estamos tendo essa discussão e concluindo ela por esses dias, né, para poder ter a minuta a ser submetida muito em breve. Temos também, enfim, essa é uma audiência pública que já foi lançada, mas que pelo volume de regras, pela importância, pela profundidade, pelo detalhe que ela exige, nós ainda está nos custando um pouco mais de tempo, né, para analisar todas as inúmeras contribuições que foram feitas. Estou falando da audiência pública 09, né, que trata aí dos mercados regulamentados. Nós dividimos 3 minutas, né, com o mercado para contribuições. A primeira para substituir a Instituição 461, que fala ali de listagem de emissores, admissão de valor mobiliário à negociação, suspensão e exclusão de valor mobiliário, negociação de grandes lotes, enfim, uma série de temas importantíssimos. A segunda minuta trata do modelo de autorregulação e a terceira trata de alterações na Instituição 505, trata de temas como best execution, alteração de obrigação de disclosure, enfim, alguns temas que também merecem um aprofundamento em debate. E, por último, até vou concluir aqui, ligar com um tema que é de hoje mesmo, que é uma audiência pública prevista para o ano de 2021 sobre o regime aplicável aos agentes autônomos de investimentos. Esse foi um tema objeto de uma audiência conceitual. Nós queríamos realmente colher insumos sobre as ideias, né, que seriam importantes para tratar dessa figura, né, do agente autônomo, que é uma figura importantíssima e que tem ganho muito campo aqui no Brasil e presta um serviço importante, né, ainda mais a gente pensando no crescimento do varejo. Então, hoje foi publicado um estudo, né, da nossa assessoria econômica, onde existem alguns achados da assessoria, algumas recomendações, as quais serão, evidentemente, avaliadas pelo colegiado antes da divulgação de uma minuta de norma. A gente acha que não é uma questão, não são questões simples as que são trazidas ali, mas o enfrentamento delas é necessário. Não vou falar muito mais sobre isso. Acho que tem itens ainda da nossa agenda que precisam ser aprovados, que eu estou, evidentemente, omitindo aqui, mas acho que o que eu queria demonstrar aqui nessa parte final da minha fala é que nós temos uma agenda relevantíssima relacionada ao desenvolvimento do mercado, para que ela possa ser concluída de uma forma, da melhor forma possível. Isso exige muita reflexão, exige cuidado na redação, isso toma tempo e exige também um envolvimento do mercado, dando suas contribuições, participando de debates, entendendo a regra, para que nós depois possamos também nos beneficiar disso ao fazermos as nossas escolhas como reguladores na decisão do texto final. Eu queria, basicamente, dividir esses pontos, agradecer novamente ao convite, prazer falar aqui novamente nesse evento, como fizemos, acho que desde o início. Não me lembro se a primeira edição desse evento conjunto é do ano passado ou retrasado, mas eu sempre fico feliz de poder participar e conversar aqui com vocês. Então, novamente, Carlinhos, Gilson, muito obrigado e vai ser uma satisfação conversar com vocês mais um pouco agora. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado aí. Foi 2018 que a gente fez o evento anterior. Parece que foi ontem, né?
É incrível. Bom, obrigado aí por compartilhar esse balanço aí desse momento que não foi um momento, não foi e não está sendo um momento tão fácil para todos nós, e pela agenda que a gente tem pela frente, que tem bastante coisa. Eu vou aqui já direto numa pergunta que apareceu do pessoal da audiência, que é a pergunta de qual seria o balanço da CVM da realização de assembleias virtuais e se ainda existiriam novas mudanças por vir nas assembleias virtuais. Ótima pergunta. Bom, o primeiro resultado, assim, felizmente, nós não constatamos na supervisão problemas que sejam decorrentes do fato de as assembleias serem virtuais. Veja, a migração para o uso desse meio, seja as totalmente virtuais, seja as parcialmente virtuais, elas não trouxeram problemas técnicos, vamos dizer, dessa escolha. Então, isso para nós já foi muito bom. O que nos levou, inclusive, a achar que nós podemos seguir com os futuros aprimoramentos, né, alguns aprimoramentos futuros na Instituição 481, né, que trata das assembleias, sem ter maiores preocupações exclusivamente com relação ao meio. Então, acho que é importante, por outro lado, garantir que que o público em geral entenda que todos os anos a temporada de assembleia traz aprendizados. Então, nós sempre temos uma oportunidade de conversar sobre o que surgiu de novo, o que são algumas questões que são reincidentes, que nós devemos aprimorar. Não existiu, pelo menos nessa temporada, nada especificamente ligado ao aspecto virtual que nos chamasse a atenção. Marcelo, eu tenho também, pegando no celular aqui, perguntas do público. Queria que você pudesse falar um pouco sobre os influencers, sobre mídias sociais, sobre educação financeira, né? Traders que vendem cursos na internet. Como é que você olha assim, a agenda? Como é que vocês estão olhando esta agenda na CVM? Na pergunta do público. Perfeito. E a pergunta é super procedente, Gilson, porque é um tema que toca muito num mundo que tem crescido, que é o mundo do investidor de varejo, né? Que precisa ter muita segurança com relação ao que faz, e às vezes um investidor iniciante, né? Aquela pessoa que quer experimentar, né? o ser investidor no mercado de capitais e não tem ainda mais formação, mais experiência, ela pode ser mais suscetível e ouvir, às vezes, de maneira até ampliada, o que uma pessoa está falando, algumas vezes com base, ou outras vezes de forma despreocupada, e outras vezes até de forma maliciosa, né, que são coisas diferentes, né, usando toda a força, né, dessa caixa de ressonância, né, que são as mídias sociais. Nós temos visto esse meio como nós vemos os meios tradicionais de comunicação. Né? Apenas é algo que tem muito mais potencial. Nós vemos, quando nós identificamos alguém que se manifesta, e as manifestações acabam, seja pela regularidade, por um aspecto quase profissional, né? Quando aquilo se assemelha a uma atividade regulada, nós procuramos chamar, né, pedir esclarecimentos a quem está desenvolvendo essa atividade para que a pessoa se explique e para que nós demos a esse caso o tratamento que seja necessário. Agora, isso em nada se confunde com pessoas que fazem um trabalho, a nosso ver, muito meritório, um trabalho de educação financeira, usando as redes sociais também, que gera muito valor para investidores iniciantes. São pessoas que conhecem conceitos de investimento, poupança, risco e tantos outros que são importantes e que podem exercer essas atividades sem necessariamente ter alguma
autorização prévia. São pessoas que podem realizar uma atividade educacional pura e simples e que é positiva para o mercado. Então, nós olhamos como olhamos fora da internet também. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Aproveitando que a gente ainda tem um pouco mais de tempo aqui, Marcelo, tem mais uma que chegou aqui mais de uma vez, que seria perguntando sobre uma possível segunda onda do Covid, né? Em isso acontecendo, uma segunda onda, se a CVM estaria pronta para agir de imediato, se isso acontecesse, fosse necessário. Assim, só ouvir um pouco da sua opinião. Acho que sim. Na verdade, mais do que estávamos na primeira onda, né? Porque várias dúvidas que nós tivemos, né, que nós tínhamos, né, eram relacionadas a questões muito práticas, né, eu diria, de funcionamento da tecnologia disponível, de capacidade do trabalho remoto. Então, até as regras, né, de suspensões de prazos, etc. Tudo que nós fizemos foi um laboratório, óbvio, não programado, mas foi um enorme laboratório e nós acho que estaremos mais prontos do que da primeira vez. Eu espero que, enfim, como qualquer pessoa, né, que se vier de fato uma segunda onda, que os aprendizados nos beneficiem a todos, não só no mercado de capitais. E se tiver que haver uma segunda quarentena, bom, enfim, aí não é uma decisão. Não, isso está muito além da nossa regulação. A CVM pode fazer muita coisa, mas isso não. Obrigado, Marcelo. Marcelo, parece que foi ontem, mas você já tem aí 3 anos e meio do seu mandato, né? Então, o tempo voa, né? Quer dizer, você tem mandato até julho de 2022. Esse ano foi muito atípico, como você falou. E eu queria te perguntar, assim, fazendo uma retrospectiva do que você destacaria como as entregas já feitas e o que você ainda quer entregar. Acho que você teve aqui, você dividiu com a gente, enfim, um pouco do que está na agenda ainda deste ano, né? E isso tem sido típico da CVM, publicar aí algumas audiências públicas para demonstrar que será feito o trabalho, né, tentando dar uma previsibilidade de agenda, que eu acho que é muito bacana para o mercado já, de alguma forma, se preparar, né? Então, você falou da 480, da 555, 400 com 476, a continuação da 09. Fala um pouco como é que você vê assim, as entregas até agora e o que você ainda acha que, dentro desse mandato, ainda consegue entregar. Eu continuo recebendo perguntas aqui, mas vamos aproveitando o tempo que a gente ainda tem. Vamos lá. Gilson, parece que foi ontem mesmo, e você me recebeu no primeiro evento que eu tive, primeiro evento público, você vai se lembrar, lá em Campos do Jordão. Eu não tinha nem formalmente tomado posse e estava aguardando, saiu o decreto de nomeação e para eu me dirigir lá para o Congresso da B3. E, enfim, e agora, quer dizer, quando a gente vê que, se parece que foi ontem, há 3 anos e quase 3 anos e meio, quando a gente olha que um pouquinho mais de 1 ano e meio, realmente é bastante tempo, mas também não é tanto assim. Então, eu acho que, olhando um pouco para frente antes, né, essas normas todas, se a gente pensar modernização das regras de fundos, modernização das regras de ofertas, modernização das regras da 480, a 461, 555, né, e 505, perdão, se nós levarmos, e eu tenho confiança que faremos isso, mas concluirmos todas essas audiências e editarmos essas regras nesse prazo, acho que terá sido uma conquista enorme do ponto de vista de desenvolvimento de mercado. Fizemos até outro dia na CVM um exercício pensando que outros grandes pontos existem para se tratar no curto prazo. E não tem muita coisa desse porte, se nós formos pensar bem, daquilo que cabe exclusivamente a nós. Mas certamente que esse já será um legado importante se nós conseguirmos concluir
todas essas regras, por exemplo, com edição ano que vem, eu acho que será muito importante. De lá para cá, eu acho que hoje é mais fácil para o mercado entender um pouco por que nós começamos com aquele projeto de redução de custos, de observância, lá no início, porque demorou para nós recebermos, para nós estruturarmos o projeto, chamarmos o mercado para contribuir, para o mercado estudar e nos oferecer as contribuições. E agora, tudo aquilo que foi feito, lá desde o meio para o final de 2017, está ajudando aqui, são insumos que nós estamos usando. Nós temos usado isso constantemente. É o que vai ser visto, por exemplo, na audiência das ofertas, na audiência da 480. Então, lá foi lançada uma semente que está dando frutos, né, que nós temos visto aqui. Então, acho que foi uma escolha feliz lá atrás. Também, acho que outros avanços importantes, Gilson e Carlinhos, foi no campo da atuação sancionadora. Quem olha para os nossos resultados nesses últimos anos, o quanto a tempo de tramitação dos processos, a forma com que nós temos procurado, entre um trabalho dentro do próprio colegiado, de tratar da fundamentação das decisões, estabelecimento de regras de dosimetria, também a dosimetria tem que ficar mais clara. Eu acho que, pelos julgados mais recentes, nós temos procurado dar para o mercado mais previsibilidade quanto à reação da CVM nessa esfera. E acho que até o próprio relatório de atividade sancionadora, que começou a ser feito também lá no final de 2017, ele oferece para o mercado também uma ideia melhor de tudo que a gente tem feito nesse sentido. Então, acho que isso também foi um avanço importante. E também a ampliação, que eu acho que foi muito relevante, da atuação da CVM pelo meio digital. Os nossos processos, eu acho que o caráter digital deles, acho que sempre se destacou, né? Nós temos procurado usar mais e mais esse meio. Acho que a pandemia acabou nos forçando a levar isso até para um nível ainda maior, e isso tem permitido uma atuação ainda mais ágil. Acho que, em resumo é isso, mas ainda tem mais para fazer. Legal, ótimo. Obrigado, Marcelo. Bom, pelo tempo aqui, eu queria agradecer ao Marcelo aí pela presença e pela disponibilidade de novo estar com a gente nesse segundo, 2018 e agora de novo 2020. E também eu queria agradecer a presença de todo mundo aí que está com a gente na audiência, e me passaram aqui o dever de casa de passar 2 recados. O primeiro é para vocês, por favor, responderem a pesquisa que aparece aqui nos comentários, e depois lembrar todo mundo que às 8h30, logo na sequência aqui, a gente vai ter a apresentação do Richard Thaler, e também convidar todo mundo a participar, não apenas hoje, mas de hoje até sexta-feira, em todos os eventos. Vai ter bastante conteúdo e outros debates muito interessantes. Obrigado aí todo mundo. Boa noite. Obrigado, Gilson. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Obrigado, excelente painel. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Muito obrigado ao convite. Contem comigo para discussões como essa. Abraço.